Agora começou a gravar. Boa noite para todo mundo. Bora trabalhar então. Bom, primeira coisa do nosso trabalho de hoje, continuando aí os nossos conceitos. Hoje a gente vai falar sobre angústia, né? A gente vai falar sobre angústia, porque a gente vem falando, vocês se lembram, de um conceito que puxa outro, que puxa outro. Qual foi o conceito antes de angústia que puxou o conceito de angústia? Desamparo, né? Então, falar de desamparo nos leva a falar de angústia, e vocês vão ver que falar de angústia leva a falar de mais um punhado de outros conceitos, que, como a gente já conversou várias vezes, são infinitos os conceitos, e um puxa o outro, e um exige do outro. Então, vocês vão ver, eu mandei para vocês no grupo o material da angústia, ficou um pouquinho maior do que vai caber em 1 hora, então eu vou reduzir algumas coisas aqui para poder dar tempo, mas fica lá o material, inclusive, para vocês poderem ir para além um pouquinho do que a gente vai conseguir hoje, tá bom? Bom, então vamos lá. Vocês vão perceber que a primeira coisa que eu coloquei aí, tá lá no final, deixa eu colocar no início. A primeira coisa que eu coloquei para vocês foi justamente o o esquema da angústia. Então, vamos lá. Quando a gente está falando, por exemplo, sobre tantos conceitos que a gente ainda tem para estudar, veja, olha nessa tabela, só nesse esquema da angústia, quantos conceitos tem e quantos que a gente já estudou aqui. A gente já avançou, se eu não me engano, 23, 24 conceitos até aqui, porque tiveram alguns que a gente viu mais de um conceito por encontro. Só nesse esquema da angústia, no meio dele aqui, nós temos, vejam, 9, inibição, impedimento, embaraço, emoção, sintoma, passagem ao ato, efusão, acting out e angústia. Se a gente for nas laterais, vocês vão ver que nós temos ainda os registros real, simbólico e imaginário. Então, só nessa brincadeira aqui deste esquema, nós teríamos 12 conceitos para poder trabalhar. Né? Ou seja, considerando que a gente está aqui tentando percorrer um conceito por semana, estamos falando aí de mais 12 semanas, e depois ainda tentar reunir todos eles. Desses que a gente está falando aqui, quais que a gente já estudou aqui nessas nossas quartas-feiras? O sintoma e hoje a angústia. Mas não falamos da inibição, e muito menos falamos desses outros que aparecem aqui. Os mais importantes desses aqui, conhecidos por vocês, além de inibição, sintoma e angústia, que é o nome do texto do Freud de 1926, vocês já devem ter ouvido falar aí muito de passagem ao ato e acting out, né? Que inclusive é uma diferenciação importante entre a neurose e a psicose, entre a sobreviver e se matar, sobre fazer algo esperando que esse algo seja assistido, ou seja, esperando que tenha alguém ali para ver, e fazer algo já não supondo que ninguém assista, nem dando tempo de ser salvo. Então, a passagem ao ato e acting out seriam também conceitos muito importantes da gente abordar. E os registros que a gente ainda tem que passar por eles. Mas, vamos falar de angústia hoje só. Então, quem tiver pergunta, estiver confuso, levanta a mão para a gente poder conversar. Vejam que o esquema da angústia aqui, e aí já passo para vocês, lá, o esquema da angústia já nos começa apontando que, pela lógica da angústia, a inibição está no ponto de menor movimento e menor dificuldade, e a angústia no ponto de maior dificuldade, maior movimento. O que significa, então, que a inibição seria a forma mais primitiva, primeira, mais acessível do sujeito de tentar evitar chegar na angústia. Tá? E a angústia seria exatamente aonde o sujeito não quer voltar. Uma das citações que eu coloquei lá no Instagram, e eu vi que umas 3 ou 4 pessoas perguntaram, é sobre a questão da angústia como algo da ordem da borda. Daqui já dá para vocês terem uma certa noção que a angústia, ela está no limite do máximo de movimento, no limite do máximo de dificuldade. E o que acontece depois desse limite? O que acontece para lá da angústia?
A angústia é a borda do quê? Né? O que acontece? Porque, assim, a angústia talvez seja uma das piores experiências afetivas. E o que vem depois da angústia? Então, quando a gente fala que é borda, a pergunta que fica é, bom, ela é borda do que para o quê? Né? O que fica para além da angústia? Né? Isso que a gente vai conversar um pouquinho. Zila, você tinha uma pergunta? Então, esse quadro, esse quadro é da onde, Renata? Seminário 10. Ah, tá, vou anotar aqui que eu vou... Seminário 10 do Lacan, que é o seminário da angústia, inclusive chama Angústia. Ah, eu tenho esse. E assim, Ah. eu quero entender, por exemplo, esse quadro, mais dificuldade, mais movimento. Essa dificuldade é no real, é isso? Não. Mais dificuldade e mais movimento no real? Eu não entendi esse quadro. Eu não sei se lá está explicado, é confuso. Você não vai entender esse quadro de primeira hoje. Eu estou tentando localizar onde um dos conceitos está no esquema, mas lembrando que a gente vai ter que estudar esse esquema toda à medida que a gente for avançando nos conceitos. Por enquanto, eu preciso que vocês entendam como esses conceitos se articulam e que eles se articulam. Lembra que a gente vai estudando os conceitos, depois vão articular esses conceitos. Uma das possibilidades de articular esses conceitos é pelo esquema da angústia. Agora, o que aqui de antemão é importante que você entenda? Veja, o registro imaginário, simbólico e real, como você bem sabe, Zilá, o imaginário é a nossa primeira experiência. O simbólico, ele vem à medida que há o encontro da libra de carne com a linguagem. E aí as nossas primeiras experiências, que são ali da ordem do corpo e da necessidade, passam a não ser mais uma necessidade, mas uma demanda. E a demanda é expressa em linguagem, simbolicamente. No entanto, a linguagem não dá conta de prever absolutamente tudo e nem dá conta de circunscrever tudo. Tem sempre alguma coisa que escapa, que nem eu experimentei nas minhas relações imaginárias, nem necessariamente conseguiram ser circunscritas e descritas pelo que o grande outro me ofereceu da ordem simbólica, com a introdução da linguagem, da cultura, da língua que a gente fala, e isso que é imprevisível, que escapa, que é inapreensível, a gente chama da ordem do real. Então, não à toa que o real ele está também nas pontas do esquema. E não à toa que o imaginário, ao invés de estar na ponta do esquema, está no início do esquema. O imaginário estando, então, na origem do esquema, daquilo que a gente encontra desde a infância, muito inicialmente, e o real um pouco mais para frente. Mas, por enquanto, só gostaria que vocês tivessem a imagem desse esquema para saber que vocês conhecem. Vamos aprendendo o esquema aos poucos. Então, hoje a gente vai recortar desse esquema só esse quadradinho, angústia. Então, nós temos 12 conceitos aqui dentro. E hoje nós não vamos estudar os 12. Vamos recortar dos 12 somente um, angústia. Tudo bem? Então, vamos continuando aí. Bom, então, no seminário 10, que é o seminário da angústia, né, o Lacan apresenta esse esquema da angústia, né, ele retoma nesse esquema o texto do Freud, que é inibição, sintoma e angústia, por isso, inclusive, eles estão aí demarcados e sinalizados separadamente, né, dando evidência a eles, inibição, sintoma e angústia, que vem do Freud, né, então, continuando. Colocando em um sistema de coordenadas cartesianas, na qual a gente encontra em um eixo o movimento e no outro eixo a dificuldade. Essa ordenação, a gente constata, então, que a angústia está no ponto mais alto da dificuldade, né, o ponto máximo da dificuldade e do movimento. Né? Esse ponto mais difícil e mais movimentado, a gente chama de angústia. Isso é uma primeira definição do que se sente ali na angústia, né? Isso aqui vocês vão ler com calma depois, tá? No que eu mandei para vocês entenderem o esquema como um todo. Nós vamos direto para a angústia, tudo bem? Ali é só para vocês terem uma primeira introdução do esquema. Então, vamos para a angústia. A angústia é uma experiência afetiva, semelhante ao desamparo. Por isso que a gente estava falando do desamparo na semana passada, na semana retrasada, estamos falando de angústia hoje.
Então, a angústia, quando a gente a experimenta, ela nos lança de volta ao desamparo. Se ela nos lança de volta ao desamparo, ela nos lança de novo para uma experiência pré-recalque. Lembrem-se que o desamparo, ele é uma experiência anterior ao recalque. Se ele é anterior ao recalque, ele é uma experiência também que ainda não tem o recurso da linguagem. Vocês lembram que o recalque, ele instaura o idioma, o recalque instaura a linguagem e restaura a ordem simbólica. Se a gente fala de uma experiência anterior ao recalque, é anterior ao registro simbólico, anterior às condições que a língua dá de sustentação, né? Então, a angústia é uma experiência afetiva, é um afeto semelhante ao estado de desamparo, que é anterior ao recalque. O desamparo, então, é a nossa primeira e mais antiga cicatriz, e dessa experiência vai vir a base para a angústia. Então, a angústia, ela acontece ao longo da vida toda, mas quando ela acontece, ela lança o sujeito para esse período pré-recalque. É possível lançar o sujeito para qualquer período? Sim, porque o sujeito é atemporal. Lembre-se que as experiências que o sujeito vive ao longo da vida toda não se ordenam cronologicamente e uma não se sobrepõe à outra, fazendo desaparecer. Se o sujeito é atemporal, porque o inconsciente é atemporal, isso significa que uma experiência pode lançar o sujeito a qualquer tempo da tua vida, que é exatamente o que o trauma faz. O Freud, em 1926, então, nos traz uma equação interessante do trauma. Como que o Freud define o trauma em 1926? Uma relação entre angústia, perigo e desamparo. Conseguem perceber? A relação de angústia diante de uma situação de perigo me lança ao estado de desamparo. Essa é a fórmula do Freud para trauma. Então, como ele entende que o trauma acontece? O trauma é uma experiência de angústia diante de uma situação de perigo que lança o indivíduo para o estado de desamparo, lança o indivíduo para o seu estado mais primitivo de dor, que é o desamparo. Esse é o trauma. A situação, Freud continua em 26, de perigo é reconhecida, recordada, esperada situação de desamparo. A angústia é a original reação ao desamparo no trauma, que depois é reproduzida na situação de perigo como sinal de ajuda. Então, de algum modo, o perigo é o encontro com alguma coisa, e vocês vão ver que está aí, a gente vai chegar nisso, de estranho e familiar. Como assim estranho e familiar? Ora, se não houvesse algo de familiar com o objeto, com a coisa, com o acontecimento do qual eu me sinto em perigo, por que diabos eu me sentiria em perigo? É justamente porque tem algo de familiar que eu posso reconhecer alguma situação de perigo. Entretanto, não o suficiente para eu poder prever ou me proteger. Então, ela também é desconhecida. Por isso, inclusive, lá na frente, a gente vai relacionar com o conceito freudiano de Heimlich e Unheimlich. Estranho, né? Ou infamiliar, que vocês conhecem, são as traduções que a gente tem. A gente tem 3 traduções, né? Inquietante, estranho ou infamiliar. As traduções mudam conforme as edições, tá? Não considero ter uma melhor exatamente, não. Então, continuando. A angústia possui, segundo Freud, então, 3 aspectos fundamentais. Quais são as 3 características da angústia? Primeiro, marcada por um enorme desprazer, essa é fácil, né? Ninguém imagina que o sujeito vai ter um enorme prazer na angústia. Então, marcado por um enorme desprazer. Segunda, manifestada por atos de descarga, ou seja, a angústia, ela não é ato contínuo, ela é ato de descarga, né? Como se houvessem manifestações abruptas, que parecem melhorar e vem de novo, aparece melhorar e vem de novo, atos de descarga, né? E terceiro, a constatação pelo sujeito, tanto da experiência de desprazer, quanto desses atos de descarga. Isso significa, veja o que o Freud nos aponta aqui, a constatação tanto do desprazer, que é mais contínuo, quanto do ato de descarga. O que o Freud está nos alertando? O ato de descarga dá um certo alívio. Bom,
Esse é fácil de imaginar. Quando você descarrega alguma coisa, você, de algum modo, tem uma certa... diminui ali a pressão, a tensão daquilo que estava carregado. Então, a angústia, ela carrega essas duas coisas simultaneamente, tanto o mal-estar quanto essa descarga. E o sujeito constata que a descarga dá um certo alívio no mal-estar, e que o mal-estar precisa dessa descarga, tá? Continuando, então, qual que é a origem da angústia? Então, a gente falou antes o que é a angústia, essa manifestação semelhante ao desamparo e que possui tanto enorme desprazer quanto uma descarga que permite alguma organização disso. E aí, na sequência, então, vou só falar da origem da angústia e vou para vocês, Ilá. E aí a gente tem, finalmente, então, qual que é a origem da angústia? Veja, a gente pode afirmar que a angústia jaz na relação fundamental do sujeito com o desejo do grande outro. Ora, por que a gente fala que ela está na relação fundamental do sujeito com o grande outro? Porque ela é anterior ao recalque. Se o encontro do sujeito com o grande outro vai levar ao recalque, diga de passagem, e a angústia anterior ao recalque, uma vez que ela advém do desamparo, que é uma experiência anterior ao recalque, a gente pode dizer, então, que é uma relação fundamental, ou seja, bem da origem desse encontro entre o sujeito e o desejo do grande outro. E a gente vai avançar um pouco para entender esse sujeito. Então, a gente tem notícia da angústia pela primeira vez no grito do bebê, né? O grito do bebê nos dá notícia de quê? A emergência de ter nascido. O bebê nasceu e ele grita. Ele grita, inclusive, para contar que ele nasceu, né? Ele grita porque o corpo dói, ele grita porque ele tem fome, ele grita porque ele tem sede. Ou seja, a emergência de nascer faz esse corpo gritar. Esse corpo, então, ele evidencia a fragilidade desse próprio corpo, que se não gritar, morre, porque se não gritar, não vem ninguém ao socorro acudir, e essa libra de carne é frágil, a gente já conversou sobre isso, né? Então, esse grito evidencia, em primeiro lugar, a fragilidade do bebê, mas também evidencia a dependência que o bebê tem daquele que vem atender, responder esse grito. Então, evidencia e marca uma posição de extrema dependência desse grito ser escutado por alguém. Ou seja, escutado, interpretado, que vai virar, então, inclusive, um chamado. Então, o que o grito do neném nos conta, que é o que vai acontecer e levar ao desamparo que a gente estava conversando no outro encontro? O grito do neném conta que este corpo é frágil, precisa gritar, alguém precisa escutar esse grito para cuidar desse corpo. O que significa que quem escuta meu grito, eu amo, porque cuida deste corpo que é frágil. Logo, a gente tem uma articulação entre dependência e amor logo no início. Eu amo quem eu dependo. Eu amo quem me permite sobreviver. Então, para explicar a angústia, né, seguindo aí a proposta do Freud e do Lacan, a gente tem que retornar para a infância. Então, a experiência de angústia é uma experiência afetiva diante, né, afetiva que repete diante do perigo. Qual que é o perigo? Não sobreviver. Quando você nasce, a chance de você sobreviver sem ser cuidado é nenhuma, é zero. Então, o perigo de não sobreviver, ou seja, o estado primordial de desamparo. Lembrando, então, uma boa definição de desamparo é esse par entre amor e dependência. Então, o estado original de desamparo nos dá notícia de que eu dependo de quem eu amo, ou eu amo porque eu dependo. Tudo bem? Lília, Mônica e Zilá também tinham levantado a mão. Lília? Eu tenho mania de querer falar com o microfone desligado. Tranquilo. A Zilá tinha levantado primeiro que eu. Quer falar, Zilá? Não, eu queria perguntar, descarga, como é que se dá essa descarga na angústia, que para mim o sujeito fica angustiado justamente porque ele não descarrega, então, não sei, essa descarga, como é que ela acontece na angústia. E dois, porque você vai falando, eu vou pensando na clínica, né? Se é possível você encontrar sujeitos inibidos, angustiados, ou seja, com os dois
traços, vamos dizer assim. O pequeno Hans. O pequeno Hans, se a gente pegar o exemplo da fobia do cavalo, veja, a gente tem inibição, sintoma e angústia só na relação dele com o cavalo, que é, inclusive, o exemplo que o Freud dá no texto 26. O pequeno Hans, é claro que a fobia de cavalo tinha nada a ver com o coitado do cavalo. O cavalo representava ali o medo da castração, como vocês bem sabem, né? O cavalo, ele estava ali só como um representante físico, uma vez que a castração não tem corpo, né? Eu preciso lançar o medo da castração em algo que tem corpo. O que tem corpo lá na porta e com um bocão desse tamanho, um pênis fazendo xixi desse tamanho? Cavalos, né? Tinha um estábulo na frente. Então, joga-se ali aquilo que precisa de um corpo. Mas, veja, o Hans, então, ele sequer queria sair de casa, inibição. Então, o que é inibição? De um modo bem simples, inibição tem a ver com impedir os verbos de serem conjugados. Então, a inibição são as funções do eu que não são executadas. Então, o eu que deveria andar, não anda. O eu que deveria comer, não come. O eu que deveria transar, não transa. O eu que deveria sair de casa, não sai. Ou seja, a inibição é a impossibilidade de que as funções do eu que deveriam ser feitas, ou seja, os verbos deveriam ser conjugados, eles não são conjugados. Então, a inibição está justamente no impossível do verbo, tá? Então, andar, comer, sair, brincar. Então, a inibição é a inibição dos verbos, que são ações, ou seja, inibição da ação. A inibição, no caso do Hans, se quer sair de casa, tinha como propósito de não encontrar com seu objeto fóbico, que eram os cavalos. Então, para não ter que lidar com a angústia, ele inibia aquilo que viria a ser angústia lá na frente, antes, uma vez que ele antecipava o perigo. Então, ele se preservava da angústia pela inibição. Significa com isso que ele não vivia e não experimentava a angústia? De modo algum. Ele vivia e ele experimentava a angústia, mas ele conseguia, de algum modo, minimizar os efeitos da angústia pela inibição. Não à toa, isso a gente vê, estou citando o Hans, mas substitua cavalo por escola, substitua, enfim, aquilo que o sujeito não suporta fazer, por trabalho, né? Eu fico imaginando, Zilá, por exemplo, vamos pensar em situações de escola. Pensas que você dá aula numa escola que sofreu um atentado, um adolescente entrou lá, um adolescente de 14, 15, 16 anos entrou na escola e atirou nos colegas e nos seus colegas de trabalho, nos colegas dele, de sala e nos colegas de trabalho. Pensa você na segunda-feira voltar a trabalhar. Eu fico pensando o quanto deve ser difícil, tanto para os professores, quanto para os colegas, voltarem para uma escola que foi cena de um massacre. Né? Considerando a quantidade que nós estamos. A gente não tinha tantos no Brasil, agora a gente está tendo. É curioso, porque a gente noticia o acontecimento em si, mas ninguém volta lá na segunda-feira para dizer como é que foi a volta às aulas, né? E é nesse ponto que eu acho que a gente precisa dar maior atenção a essa questão. Né? Então, o sujeito pode nem querer voltar à aula para não ter que lidar com aquilo que é de insuportável que o lançaria para a angústia? Sim, a inibição e a angústia andam juntas nesse sentido, mas uma também tem o objetivo de preservar da outra. E a descarga? Então, veja, o que é a descarga? É a crise que o sujeito tem diante daquilo que causa angústia. A gente vai falar sobre essa questão da relação entre angústia e objeto mais para frente, vai ficar mais claro. Mas, diante daquilo que levaria a um estado de angústia, por exemplo, o que acontece com o Hans quando se depara com seu objeto fóbico? Desmaia. Então, de algum modo, a descarga faz um certo desligamento, em que ele vai ter, volta para a situação, inclusive, de dependência. Veja, alguém vai ter que salvar o moleque, carregar ele no colo, trazer de volta para casa, por exemplo. Né? Mas de tal modo que a descarga, ela corta, faz um curto-circuito com aquela experiência insuportável. Lilian? Pensando aqui na clínica também, eu ia falar da questão, para eu tentar entender um pouco melhor a descarga. A cena mais ou menos assim, a pessoa está em casa, sozinha, nesse dia ela não iria para a casa do namorado, porque no dia anterior tinha acontecido algo ruim, que desagradou, então no outro dia ela não iria e comunica.
De repente, o namorado liga e começa a falar que era culpa dela, que toda vez que briga é culpa dela, que não sei o quê. Ela trouxe a palavra angústia. E aí, eu entendi como o desamparo, por conta de toda a construção que tem na história, né, da terapia dela. E só que aí ela fala assim que ela entrou em um estado de angústia e não conseguia ficar em casa. Então ela pega o carro meia-noite e sai rodando pelo bairro e falando com esse namorado, né? E aí chega no fim que ela acaba indo para a casa dele. Então, o que eu queria entender é se esse ato de sair em um horário que não é o usual e ficar rodando no bairro sozinha com o carro, isso eu poderia considerar como um ato de descarga, porque ela disse que ela foi se acalmando conforme ela foi andando, ou não? Não, está mais próximo da inibição e sintoma do que da angústia propriamente dita, porque você vê que preserva do estado de angústia. Você tem todos aqueles elementos que estão ali no esquema para tentar preservar o sujeito da angústia. Estaria nos outros de preservação dessa angústia. Só antes de passar para você, Mônica, alguns pontos aqui. A Andressa perguntou sobre essa questão da negligência dos cuidadores. Eu vou dar um exemplo aqui no seminário 10 sobre o excesso de presença ou o excesso de falta de quem cuida, e eu acho que vai ficar mais simples. Lília perguntou sobre se essa descarga pode ser um surto, uma cena de raiva, uma explicitação do ódio. Veja, não é à toa que quando vocês pegam o esquema da angústia, se a gente voltar lá no início, o passo próximo, mais próximo aqui da angústia, de um lado o acting out, que está aqui na via do sintoma, do outro a passagem ao ato. Você lembra que a passagem ao ato é, por excelência, o suicídio, o surto, o rompimento, a ruptura. Então, a relação entre a passagem ao ato e a angústia permite, sim, Lilian, que você faça essa relação. Mas, de novo, para eu poder te explicar até o final, eu tenho que depois voltar aqui e definir passagem ao ato, que não vai dar tempo hoje. Mônica? Obrigada. Renata, olha só, assim como a primeira experiência de satisfação, ela é um tanto quanto mítica, porque a gente não consegue lembrar dela nos mínimos detalhes, né? Mas ao viver aquela sensação novamente, né, ou algo próximo daquela sensação, a gente vai, reconfigurando aquela primeira experiência de satisfação. Com a angústia é mais ou menos a mesma coisa, então, nessa coisa do nascimento, tem essa angústia, né, de você estar ali no mundo que você não sabe, não conhece, não tem como lê-lo, não sabe como se organizar ali. Então, essa primeira experiência de angústia, eu posso comparar ela a essa primeira experiência de satisfação, no sentido que ela tem um quê, assim, um pouco de mítica, no sentido de que depois ela vai ser, vamos dizer assim, repaginada em alguns momentos, que você vai sentir um traço dessa angústia inicial, dessa angústia primeira, essa relação pode ser feita? Veja, a primeira coisa que é importante se lembrar aí, Mônica, é que quando acontecer o recalque, o que ele recalca? O recalque, ele recalca pensamento, mas ele não recalca afeto. Então, os afetos, eles estão sempre, de algum modo, livres do recalque, e, inclusive, são justamente os afetos que convocam os conteúdos recalcados a retornar. Então, toda a experiência é recalcada? Não. A parte afetiva da experiência não é recalcada. Inclusive, não à toa, ela lança de volta para a infância. Ela lança para essa sensação de vulnerabilidade, de desamparo. Né? Nós somos capazes de adultos chorar como um bebê. Nós somos capazes, mesmo adultos, nos sentirmos frágeis, como nos sentimos lá pequenininhos. Tem alguma coisa que nunca é, de fato, recalcada, que nunca é completamente superada, e isso são justamente os afetos. Então, isso pode retornar a qualquer momento, e o que faz com que isso retorne? E aí a gente vai avançar um pouquinho para ver o que faz com que isso retorne. Então, a princípio,
o que a gente está colocando aqui, veja, é sobre a origem da angústia. E aí depois a gente vai falar sobre a relação da angústia com o objeto. Até para a gente, eu acho que a sua pergunta tem a ver com isso. O que convoca a angústia de volta, né? Como que ela, por que ela se manifesta? Então, ainda sobre a origem, um ponto importante é que a gente voltou na infância, a gente voltou no grito, nesse grito que depende de ser escutado e interpretado por um grande outro e marca tanto a vulnerabilidade de quem grita, como a dependência de quem grita tem em quem escutou esse grito. A gente aponta aqui, veja, Lacan, então, aponta que a angústia é a falta da falta. Isso acho que volta para a tua pergunta, Andressa, sobre a questão da negligência. A negligência seria falta. A angústia é a falta da falta. Então, a negligência é quando eu não estou lá para cuidar. A falta da falta é quando eu nunca saio de lá. E as duas coisas são problemáticas. O excesso de presença, a presença maciça, a falta da falta é um problema, assim como se eu nem estiver lá, a negligência também seria um problema. Mas aqui, do ponto de vista da angústia, a angústia é a falta da falta, ou seja, o excesso de presença. Quando essa presença se impõe, então, de forma tão maciça, que não resta espaço para o sujeito advir. Porque como é que o sujeito vem? De uma fenda, de uma abertura, de um espaço, de um vazio. Se não tiver falta, vazio, espaço, o sujeito não tem por onde sair. Ele fica ali sufocado, morre antes de existir, né? Então, o sujeito, como sabemos, ele é feito de linguagem marcado pelo desejo. O que é desejo? Falta. Então, o desejo, para haver desejo, precisa da falta. Então, ali aonde há falta, né, tem desejo. E aonde tem a falta da falta? Não tem desejo. E se não tem desejo, o sujeito que advém como um ato de resposta a algo que não se tem, não tem como vir, não tem como advir. E aí tem uma citação maravilhosa do Lacan, no Seminário 10, que eu acho sempre muito interessante. Ela é muito óbvia para a clínica com crianças, mas eu particularmente penso que ela pode ir para todos os lugares, mas para a clínica com criança ela é impressionante. Veja, o que provoca angústia é tudo que nos anuncia, que nos permite entrever que voltaremos ao colo. E isso é engraçado, porque, de modo geral, as pessoas acham que o colo é o lugar mais maravilhoso do mundo, né? Querer voltar para o útero, querer voltar para o colo, quer nada. É o lugar mais vulnerável, onde você é um pedacinho de carne que, se ninguém cuidar, você morre. Não é bom. Ou seja, voltar para o colo seria voltar para esse lugar completamente vulnerável, de extrema dependência, de desamparo. Né? E aí, então, o Lacan continua, veja que citação maravilhosa. Então, o que provoca angústia é aquilo que nos anuncia que a gente vai voltar para o colo. Ou seja, qual é o grande perigo que a angústia quer se livrar? Do colo. E ele continua, não é, ao contrário do que se diz, o ritmo nem a alternância da presença e ausência da mãe. E aqui vem exatamente a tua pergunta, Andressa. A prova disso é que a criança se compraz em renovar esse jogo de presença-ausência. A possibilidade da ausência, eis a segurança da ausência, da presença, que é só vocês lembrarem do carretel, do fork da. Então, a criança se angustia porque o carretel foi para debaixo, mas se satisfaz porque sabe que vai ganhar de volta. Então, isso significa que esse jogo de presença-ausência produz, na verdade, segurança, não insegurança. Porque é justamente porque a mãe foi que eu sei que ela vai voltar. E ela foi e eu me mantive vivo. Ela vai voltar e eu vou poder recebê-la como presente de volta. Ou seja, o jogo de presença e ausência é fundamental para que a criança saia dessa relação de desamparo, que é amor/dependência, e possa inaugurar uma outra relação em que ela pode existir na ausência da mãe e pode ficar seguro com o fato de que a mãe retorna para essa presença, né? Então, o que há de mais angustiante para a criança, né, é justamente quando a relação com a qual a nossa base se institui pela falta que a transforma em desejo é perturbada. E ela fica perturbada ao máximo, olha que interessante isso, quando não há possibilidade de falta. Então, o que perturba a relação entre o sujeito
desejante, com o grande outro, que institui o desejo, e que institui o desejo, o sujeito a partir desse desejo, a falta. Quando essa falta ela é desestabilizada, né, isso perturba e perturba como? Gerando angústia, veja. Então, quando essa falta que a transforma em desejo é perturbada, ela fica perturbada ao máximo quando não há possibilidade de falta. Olha que frase interessante, vamos lembrar na clínica com crianças hoje. Quando a mãe está presente o tempo todo nas costas da criança, especialmente ali limpar a bunda, modelo de demanda, da demanda que não pode falhar. O que ele está dizendo com isso? E sim, Lacan escreveu limpar a bunda, porque é disso que a gente está falando. O que o Lacan está dizendo com essa coisa aí do limpar a bunda? Sabe aquela coisa de que a criança ela não pode dormir sozinha, ela não pode comer sozinha, ela não pode tomar banho sozinha. A criança tem 10 anos de idade e alguém está ali dando banho nela. A criança tem 15 anos de idade e ainda está dormindo na cama dos pais. É como se ela não pudesse se haver com a ausência um único minuto. A experiência de não poder se haver com a ausência nenhum único minuto é uma experiência de morte. E certamente uma experiência de angústia. Então, isso eu acho muito interessante. Então, o que provoca angústia? A ideia de que tem alguém o tempo todo nas suas costas, sombreando a sua existência, limpando a tua bunda. Essa frase do Lacan é muito interessante. E aí, veja, para a gente fechar essa parte sobre a origem. Então, a origem tem a ver com essa extrema dependência que aponta para o sujeito o quanto ele é frágil e pode morrer a qualquer momento. Entende? Por que a extrema dependência nos vulnerabiliza? Porque conta para a gente quanto a gente é frágil. Então, o modelo de mãe em que exige atender sem falhas todas as demandas é um modelo de angústia. Tanto do bebê quanto da própria mãe. A mãe se angustia porque ela tenta atender todas e jamais será capaz. E o bebê se angustia porque, ao ter todas as suas demandas atendidas, não há espaço para ele existir. A mãe perfeita não falta, e sem falta não há possibilidade de sujeito. A falta possibilita o jogo entre presença e ausência necessário para a linguagem, necessário para o desejo, para que o sujeito possa se proteger da angústia. É fundamental, portanto, que a mãe não seja perfeita, que ela não seja, portanto, maciça, presente. Ela tem que ser ausente e presente. Nayara? Oi, Renata, tudo bom? Tudo jóia. Não, meio acompanhando, meio perdida, assim, nessa relação da angústia com o desamparo, nesse sentido, né, da ausência ser essa presença maciça, a falta da falta, e o desamparo ser a experiência de falta, né? Como essas coisas se conectam, assim, sabe? O desamparo não é exatamente uma experiência de falta, Nayara. O desamparo é a experiência dessa cola entre amor e dependência. Nessa experiência de amor e dependência, o que causa o desamparo? Essa experiência de que a minha sobrevivência depende de que esse grande outro cuide de mim. Eu o amo e ele precisa cuidar de mim. Agora, você tem razão no ponto. O sujeito ele tem uma certa noção do desamparo. O desamparo ele acontece como experiência num belo dia em que algo, né? E isso acontece, obviamente, muito rapidamente. Por exemplo, ele tem uma cólica, a mãe chega, oferta todas as suas possibilidades e a cólica não vai embora. Ou seja, porque é impossível tirar todo o mal-estar de um bebê, tá, gente? Você pode ser a pessoa mais incrível do universo, que eu te garanto que você não vai conseguir tirar todo o mal-estar nem seu e nem de ninguém. Então, aquilo que resta desse mal-estar aponta que não há essa complementaridade, essa perfeição, e isso, de algum modo, nos lança aí para a primeira experiência de desamparo, que é boa. Lembrem-se, voltem na aula anterior, a gente estava falando sobre isso. O desamparo não é algo para ser evitado. O desamparo é justamente essa experiência que faz com que o sujeito se movimente rumo a existir, inclusive. Uhum. Sem experiência de desamparo, o sujeito sequer viria a existir. Ele precisa do desamparo, entende? Uhum. Fanny?
Oi, Renata, eu só fico pensando numa pessoa com uma depressão errada, como que fica a angústia, o desamparo para ela, sabe? Aquela que a pessoa deve ser uma coisa assim, mais angustiante do que a própria angústia. Então, dá para a gente fazer uma conexão interessante. A gente está falando aí dos vários conceitos que a gente tem para trabalhar. Um que a gente ainda precisa trabalhar, inclusive, é o de melancolia, um outro, o de devastação, e relacioná-lo com o desamparo e com a angústia. Então, veja, a gente falou de desamparo, a gente está falando de angústia, ainda precisamos falar de melancolia e de devastação. E, de algum modo, estabelecer qual a relação de proximidade e de diferença entre eles. Mas você faz aí um apontamento de que a gente vai ter que chegar aí. Tem alguma coisa a ver com a melancolia, com esses estados que a gente está dizendo? Se tem, o que tem? Não são idênticos, não são semelhantes, mas tem algo a ver. A gente precisa chegar nesse ponto. Bom, o que só respondendo rapidamente sua pergunta, você perguntou da mãe suficientemente boa, essa fala nem é tão problemática, porque, veja, é suficiente, não plenamente, né? Suficiente já implica um furo, né? É suficiente, não é total. Uma outra relação importante aqui para a gente avançar, a relação entre angústia e o conceito de estranho. Dos 10.000 conceitos que a gente tem que avançar, um outro muito importante é heimlich e unheimlich, estranho, familiar ou inquietante, né? Veja, esse texto foi traduzido pela Autêntica como o inquietante, também é uma tradução legal, ou infamiliar, ou o estranho, que é a tradução mais antiga, né? Então, veja, o que a gente tem aqui a dizer da relação entre angústia e estranho? Já falamos um pouquinho lá atrás. A angústia é quando aparece neste enquadramento que já estava ali, muito mais perto em casa. Heim, de heimlich. Heimlich tem a ver com conhecido, com aquilo que de algum modo me é comum, né? Ou seja, é um hóspede, já veio aqui em casa, eu abri a porta, já entrou, tá? Em certo sentido, sim, é claro, mas ao mesmo tempo é um hóspede desconhecido, ele está aqui dentro, mas eu não sei quem é, eu não sei quanto tempo vai ficar, não sei quem chamou para entrar, não sei que dia vai embora, deu para entender? É um hóspede estranho, né? Esse hóspede estranho que aparece, inopinadamente, ficou um espaço aqui que não deveria, tem tudo a ver com o que se encontra no unheimlich, no inquietante, no estranho, no desconhecido aí. Mas é muito pouco designá-lo dessa maneira, pois, como lhes indica muito bem o termo em francês, assim de imediato, esse hóspede, hôte, no seu sentido comum, já é alguém bastante inquietado pela espera. Veja, o que o Lacan quer dizer com isso daqui? Se a angústia é uma certa expectativa diante do perigo, ou seja, uma certa antecipação do perigo, como o Hans, que tem medo de sair de casa e encontrar os cavalos, então, se quer, ele sai de casa. Então, se a angústia nos conta que eu vou encontrar com algo de insuportável, com algo de perigoso, eu posso dizer que esse algo de insuportável e de perigoso, que o Lacan lá na frente vai chamar de das Ding, diga de passagem, já fazendo um spoiler, né? Essa a coisa, né? Já que não é exatamente um objeto, porque se fosse um objeto eu saberia mais claramente o que é, né? Esse a coisa, que eu só posso contornar, posso inventar uns nomes para ele, tipo cavalo, né? Mas não é o cavalo de fato, né? Tanto que ele pode migrar para outro objeto. Esse inquietante, esse estranho, ele é suficientemente conhecido para eu temê-lo, para eu antecipar que tem ali o perigo, mas ele é suficientemente desconhecido para eu não saber exatamente quando, por quê, como começou, por que justo agora, por que comigo e assim por diante. E isso causa uma sensação terrível, por exemplo, você perguntar para alguém angustiado, mas quando isso começou? Por que você sente isso? O que isso significa? Cara, não sai nada. A pessoa te olha com aquela cara assim, o que você quer de mim? Isso tudo que você está perguntando não tem como responder. Lembre-se que é uma experiência anterior ao recalque. Essas perguntas todas vão ter que ser construídas. Não tem resposta pronta, elas vão ser formuladas em análise. E a gente precisa chegar nesse ponto.
Então, veja, esse hóspede, né, que já passou para hostil, olha que só que interessante esse jogo de palavra, né? O hóspede se tornou, então, hostil, ele me é familiar, mas agora ele é hostil, né? Com quem iniciei esse discurso sobre a espera, no sentido corriqueiro, esse hóspede não é o Heimlich, de conhecido, né, familiar, não é um habitante da casa, é o hostil lisonjeado, apaziguado, aceito. Ou seja, é um hostil que eu até sei quem é, não sei porquê, não sei quando chega, não sei por que se tornou hostil. Então, o que é Heim, né? O que é hóspede, o que é familiar, que é segredo, mistério, nunca passou pelos desvios, pelas redes, pelas peneiras do reconhecimento. Manteve-se unheimlich, desconhecido, menos não habituável do que não habitante, menos inabitual do que inabitado. O que ele quer dizer com tudo isso? Que há algo que eu sei e há algo que eu não sei. Então, eu consigo saber que eu estou angustiado, que a angústia causa um mal-estar e uma descarga, que eu fico angustiado em determinadas horas do dia. Olha, eu consigo escrever bastante coisa sobre a minha angústia. Mas quando você quer tirar de mim mais informações que isso, eu não consigo. Porque aí já é um desconhecido. Deu para entender? Então, é um texto fragmentado, fraturado, meio esquisito. Eu consigo contar até um pedaço, não consigo contar tudo. E daí as pessoas ao redor ficam irritadíssimas. Mas como assim? Você se sente angustiado e não sabe explicar? Eu me sinto angustiado e não sei explicar, isso mesmo. Ou seja, é uma angústia familiar e desconhecida ao mesmo tempo. Então, o surgimento do Heimlich, né, apresenta, então, esse fenômeno da angústia. E aí o Lacan vai fazer uma provocação. Por isso, constitui um erro dizer que a angústia é sem objeto. Mas aí vem a gracinha do Lacan. A angústia, ela tem um objeto? Não. A angústia não é sem objeto. Guardem essa brincadeira para a gente entender. Então, não é que a angústia tem um objeto, mas é que também a angústia não é sem objeto. Então, você fala, qual é o objeto da angústia? A angústia não tem esse objeto. Ah, então a angústia não tem objeto? Não, a angústia não é sem objeto. Esse jogo de um objeto que está e não está, é e não é, conhecido e familiar. Guardem esse jogo complicado aí. E aí, nesse jogo complicado, o que é realmente da angústia? O que realmente é a certeza? De novo, por isso que a angústia está lá na borda. Lembra que a gente falou que ela é um evento de borda? Está no limite do esquema, próxima passagem ao ato. O que é essa certeza? Se vocês já estudaram estruturas clínicas, vocês se lembram. Qual a principal conclusão ali da neurose, a manifestação diante do recalque? A dúvida. Qual a principal manifestação diante da foraclusão na psicose? A certeza. Então, quando a gente fala de uma experiência de certeza, a gente já está apontando para alguma coisa que bordeja algo que aponta para a psicose. Significa que o angustiado é necessariamente psicótico? Não estou falando isso. Estou dizendo que é uma experiência que bordeja algo dessa ordem. Então, veja, o que a gente tem, e isso não é bom, na angústia? A relação da angústia com a certeza. E aí o Lacan continua, todos os desvios são possíveis a partir da angústia. O que esperávamos, afinal de contas, é que a verdadeira substância da angústia é aquilo que não engana, o que está fora de dúvida. Então, essa frase vocês já ouviram, a angústia é aquilo que não engana. Ou a angústia não engana. O que a angústia não engana? O sujeito que sente angústia não tem dúvida que ele está angustiado. A angústia não engana. O sujeito que experimenta angústia sabe que experimenta angústia. Quem está de fora não sabe. Mas quem está dentro da angústia sabe. Quem está de fora fica perguntando, mas é pânico? É angústia? É ansiedade? O que está acontecendo com você? Me explica de novo. E quem está de fora, coitado, fica contornando, perdido. Mas quem experimenta angústia, a angústia é uma experiência de certeza, não há dúvida. Não se deixem levar pelas aparências. Não é por poder parecer-lhe clinicamente perceptível a ligação entre a angústia e a dúvida, a hesitação, o chamado jogo ambivalente do obsessivo, que se trata da mesma coisa. A angústia não é a dúvida, a angústia é a causa da dúvida. E isso aqui ajudaria a responder a pergunta que fizeram ali sobre a diferença entre ansiedade, crise de ansiedade e angústia.
Vou guardar essa questão para mais para frente. Bom, então, não é... Vou para aqui para final por causa do tempo, tá? Então, veja, agir é arrancar da angústia a própria certeza. Agir é efetuar uma transferência de angústia. Pois bem, é justamente isso que permite introduzir agora que talvez a angústia, né, seja da angústia a ação que retira a sua certeza. De onde que vem a certeza da angústia? A angústia causa uma sensação tão ruim, um descontrole tão grande, lembra do descontrole? O máximo do movimento e o máximo da dificuldade? Que diante desse enorme mal-estar, o sujeito, então, arranca da angústia uma certeza na forma de um agir. E essa forma de agir que ele arranca dessa extrema dificuldade, desse extremo movimento, é a nossa maior preocupação. Porque esse arrancar um agir pode ser, inclusive, pular pela janela. Arrancar um agir pode ser, inclusive, tomar uma quantidade considerável de medicamento. Significa necessariamente que o sujeito quer se matar? Às vezes é um agir para tentar sair da angústia, deu para entender? Então, não é exatamente um planejamento de morte, mas um desespero, um ato de certeza em forma de ação para conseguir escapar da angústia. Tudo bem? Para avançar um pouquinho, para a gente poder ir, eu vou ter que avançar por causa do tempo, direto para a clínica, tá bom? Fanny, vou passar para você e já vamos direto para a clínica por causa do tempo. É rápido, Renata. Eu penso que só a pessoa muito angustiada dá conta da análise. Que sem angústia não vai. Mais ou menos, Fanny, a pessoa muito angustiada, ela também não dá conta da análise. Também. Uhum. Inclusive, o que fazer na clínica em relação à angústia? Veja, quando o sujeito te chega na análise, e eu acho que é esse ponto para a gente fechar, quando o sujeito chega na análise, no estado de angústia, não faça corte, não faça interpretações, não faça intervenções abruptas, não façam sessões rápidas, deu para entender? Ou seja, a angústia, se você corta, se você pede para interpretar, se você... Automutilação nem tanto, Eleni, depende, tá? Depende de como ela aparece aí. Se você corta, se você interpreta, se você faz uma sessão curta, você convoca o sujeito para o lugar que ele já está próximo demais, que é o agir como um ato de certeza. Deu para entender? Então, no estado de angústia, as intervenções que se faz não são da ordem do interpretar, entender, concluir. Concluir de jeito nenhum. Afinal, qual é a conclusão da angústia? O ato de certeza. E ato de certeza, como a gente bem disse, coisa boa não é. Dúvida é coisa boa, gente. Certeza é problema. Dúvida é bom. Então, veja, qual que é o trabalho, então, da clínica diante da angústia? O afeto experimentado pela angústia, então, é anterior ao recalque, certo? Se é anterior ao recalque, significa dizer que a angústia não encontra significantes na linguagem para organizar. Então, não cobre isso do sujeito. Me explica, como assim? Não, mas eu não entendi. Para de cobrar. Inclusive, isso, as pessoas, às vezes, quando estão em crise de angústia, elas saem de casa, elas se escondem no quarto, elas tomam um remédio para dormir, para não ter que responder essas perguntas infernais que as pessoas ficam ao redor querendo saber, entende? Mas fala comigo, o que está acontecendo? Cara, não tem o que falar, não tem o que falar, essa é a dificuldade. Então, o afeto experimentado pela angústia é anterior ao recalque, o que significa que a angústia não encontra significantes na linguagem para organizar, para dar unidade ou para dar limite. Né? Por isso a gente está falando que ela é um efeito de borda. Né? Os significantes, então, são oferecidos ao sujeito. Olha, já vão pensando aí a coisa da clínica. Alguns significantes vão ser oferecidos ao sujeito após o recalque, porque o recalque significa que o sujeito já está inserido na linguagem, a linguagem serve para organizar 1 milhão de coisas na vida dele, e alguma coisa dessas que organiza pode ser útil para isso no qual ele não tem recurso para organizar, que é a angústia. Deu para entender? Eu vou colar de outros lugares, né, pegar de empréstimo de outros lugares.
Então, os significantes oferecidos ao sujeito após o recalque vão construir amarrações para a angústia. O tratamento analítico conta com isso, que os significantes vão amarrar. Então, imagine que na angústia é como se o sujeito fosse despedaçar. Se eu coloquei um bonequinho explodindo, a sensação que eu tenho na angústia é que você vai um pedaço para cada lado. Então, o que os significantes vão fazer? Colar, amarrar, costurar, deu para entender? Ou seja, tentar articular alguma organização, algum limite, alguma unidade que permita estacionar minimamente esse movimento da angústia. E, sobretudo, não levar para a certeza, não propor uma conclusão, nem uma interpretação. A dúvida, o que ela depende de esforços, serve apenas para combater a angústia. Então, como é que a gente combate a angústia também? Oferecendo dúvidas. Então, a gente oferece significantes e a gente oferece dúvida. É justamente através de engodos. E justamente através de engodos. O que são engodos? Vocês já ouviram falar de engodos? Aquela coisa que não tem solução? Tipo assim, o que é uma situação, o que é um engodo? É uma coisa que não chega ao fim, nunca chega a uma conclusão, né? Ah, eu queria tanto comer doce, mas eu não posso comer doce porque eu estou de dieta. Então, se está de dieta, não pode comer doce, mas eu não quero quebrar a dieta, mas eu quero comer doce. Um bom engodo que o Freud dá é a história da panela. Não sei se vocês lembram a história da panela, né? Cadê a panela que eu te emprestei? Que panela? Você não me emprestou nenhuma panela. Não, eu emprestei a panela. Ah, aquela panela, já te devolvi. Você me devolveu a panela? Não, não te devolvi a panela porque a panela estava furada. Eu joguei fora, não ia te devolver uma panela furada. Você jogou fora minha panela? Não, nunca peguei uma panela emprestada com você. O Freud, ele dá... Não sei se vocês já viram essa história da panela. Ou seja, o engodo é aquela conversa que não vai para lugar nenhum. Lembram disso? Então, o que você oferece aqui na dúvida? Engodo. Ou seja, porque a conclusão não é boa, porque a conclusão é um ato de certeza diante da angústia que leva a uma solução abrupta. Lembra que a gente está falando sobre isso? Então, para você chamar o sujeito de volta para o segundo tempo, o que é o segundo tempo? O primeiro tempo é instante de ver, o segundo tempo, tempo de compreender, e o terceiro é o momento de concluir. O instante de ver é um instante rápido, momento de concluir, perigoso, correto? Então, aonde que eu tenho que manter o sujeito? Na elaboração. Então, eu ofereço dúvidas, engodos, significantes, para que o sujeito fique aqui na elaboração e não salte para a conclusão, porque a conclusão é um precipício. Tudo bem? Porque se trata de evitar aquilo que na angústia se assemelha à certeza assustadora. Olha como Lacan é didático. Então, por que eu ofereço dúvida, engodo e significantes? Para evitar que o sujeito se aproxime da certeza assustadora, que é a conclusão que leva ao ato, à ação. Certo? Lembre-se que o sujeito está em extremo movimento, extrema agitação. Extremo movimento, extrema agitação é perigosíssimo. É um ato sem pensar, é abrupto. Né? Freud designou a angústia no fim da sua obra, então, como um sinal. Escutem os sinais, é como se ele estivesse dizendo. A angústia é um sinal. Então, ela não é uma metáfora, ela é um sinal. Se ela não é uma metáfora, não adianta ficar perguntando o que ela significa. Deu para entender a lógica? O sintoma é uma metáfora, eu pergunto o que ele significa. A angústia é um sinal, eu não pergunto o que ela significa. Tudo bem? Então, designou como um sinal distinto do efeito de situação traumática e articulado com o que chamou de perigo. Então, a angústia é um sinal de perigo. Fechem as janelas, guardem os remédios. A angústia é um sinal de perigo. Termo que, por sua vez, remete à ideia não elucidada, convém dizer, de perigo de vida. Gente, não tem como ser mais claro, né? A angústia, portanto, não é uma metáfora, não procure entender ou interpretar. A angústia é um sinal. E um sinal de quê? Gente, não tem como Lacan ser mais didático do que isso. Um perigo de vida. Então, o que está em jogo na angústia? A vida. Então, para onde você conduz a angústia? Para uma conclusão? Não, a conclusão coloca a vida em risco. Você volta para o engodo, para a dúvida, para a elaboração. O perigo em questão está ligado ao caráter de cessão do movimento constitutivo do objeto A. Então, veja, para fechar,
a interpretação que damos incide sobre a dependência maior dos desejos em relação uns aos outros, mas isso equivale a enfrentar a angústia. Só há superação da angústia, e aí lá na frente, primeiro vocês vão tentar trazê-la para elaboração, certo? E o que é a superação da angústia? Só há superação da angústia quando o grande outro é nomeado. Só existe amor por um nome, como todos sabem por experiência própria. No momento em que é pronunciado o nome daquele ou daquela a quem se dirige o nosso amor, sabemos muito bem que esse é um limiar da maior importância. Ou seja, por essa nomeação de quem é este grande outro, que eu o amo, mas existo numa certa independência para amar, e não dependente, submetido, ou seja, tentando escapar dessa relação de desamparo, amor e dependência. Quando esse outro é nomeado e esse amor pode ser dirigido, mas também retirado, eu tenho a possibilidade de uma superação da angústia. Mas o que eu gostaria que vocês guardassem, sobretudo, acho que o ponto fundamental para a clínica é: Freud designou a angústia como um sinal, não uma metáfora, um sinal. Um sinal, né, de quê? De que há um perigo. Qual é o perigo? O perigo de vida. Como lidar com este sinal? Introduzindo a dúvida, o engodo, oferecendo significantes. Certo? Semana que vem, narcisismo. E na outra semana, vamos tentar organizar todos para a gente decidir se a gente vai para o gráfico do desejo, o esquema da angústia. A gente tem que decidir qual percurso que a gente vai fazer. Vamos fazer uma enquete lá no grupo para a gente decidir qual vocês preferem. Vou colocar uma sequência, se a gente vai para o desenvolvimento psicossexual, a partir de Freud, e os 3 tempos do Édipo em Lacan. Se a gente vai para o gráfico do desejo e continua próximo dessa via, se a gente avança agora para esse esquema da angústia que eu apresentei para vocês. Vou fazer ali uma enquetezinha para a gente decidir qual sequência que a gente vai. Todo dia que a gente vai por todos os caminhos, mas os caminhos são longos. Tudo bem? Ô, Renata. Diga. Renata, não tinha uma dúvida mais fácil para você colocar? Bom, a gente vai ter que fazer todos os percursos. A questão é tipo, qual percurso, e é interessante essa análise, qual é o percurso certo? Não tem. A gente pode ir por qualquer caminho, porque no final das contas a gente vai encontrando os mesmos conceitos no caminho, entende? Jéssica? Não? Ah. Bom, beijo para todo mundo, então. Tchau. Obrigada. Bom descanso. Obrigada. Boa noite. Beijo. Beijo.